é muito material, porque esse tema foram muitas as almas que no século XX, XXI e no final do século XIX foram recebendo de Deus esse chamado. E eu me dei conta que depois eu fiz uma lista e acabei faltando muitas. Então, eu sei que eu vou ter que acelerar, porque eu gostaria de falar de maneira aprofundada, mas alguns anos atrás, a Congregação para o Clero fez esse documento sobre a adoração eucarística e a maternidade espiritual dos sacerdotes. E ele apresenta uma série de testemunhos de almas santas, de místicas que tiveram esse chamado. E é muito interessante, eu gostaria de ler um pedaço, porque nós vamos falar da primeira das místicas de hoje, que é a Beata Maria Jesus de Louis Martini, e eu acho que o documento acerta muito bem, e ele vai ser como a introdução dessa aula, né? Ele diz assim: cerca de 120 anos atrás, em algumas revelações particulares, Jesus começou a confiar às pessoas consagradas nos mosteiros e no mundo o seu plano para a renovação do sacerdócio. É muito interessante porque reconhece que esta moção do Espírito Santo é uma moção para a igreja. Jesus mesmo que confia a essas almas um plano para a renovação do sacerdócio. Então, o documento vai partir do princípio de que é Deus mesmo que dá à igreja este plano, esse desejo, esse chamado de renovação do sacerdócio. Continua o documento. Ele confia a algumas mães espirituais a chamada obra para os sacerdotes. Uma das precursoras desta obra é a Beata Maria de Louis Martini. Então é sobre ela que nós vamos falar, Beata Maria de Jesus de Louis Martini. Eu acho que dá para ver também o hábito, que é uma beata que eu gosto muito. E eu gostaria só de fazer um pequeno itinerário espiritual. A Beata Maria de Jesus nasceu numa família muito católica, teve uma educação muito católica e desde da juventude, dos primeiros anos da adolescência, já sentia esse desejo ardente de servir Nosso Senhor. E é por isso que ela vai até Ars, como foi boa parte da França então, para visitar São João Maria Vianney para procurar uma luz sobre o seu sacerdócio. E ela consegue, depois de, não sem uma certa angústia, né, de que não daria tempo, eram grandes multidões que então iam a Ars, e, ao contrário do que a gente podia esperar, não é uma resposta fulminante, é uma resposta de que ela teria que rezar muito ao Espírito Santo, até descobrir a vocação. Mas ela não desanima, porque às vezes a gente tem uma ideia, com o Padre Pio também, que se eu tivesse um confessor como esse, se eu encontrasse esse santo, ele me daria as respostas. Às vezes não é assim que Deus age, na maioria das vezes não é. É na lentidão e na fidelidade à vida de oração que Deus vai mostrando. E ela volta para casa e ela vai ver a primeira parte da vida dela num apostolado leigo. Ela vai encontrar, então, o que vai ser a grande inspiração dela, que é um movimento laical iniciado num mosteiro da Ordem da Visitação. Quem não conhece a Ordem da Visitação foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, e a Ordem Predileta do Coração de Jesus. E dentro da Visitação surge esse movimento chamado Guarda de Honra do Sagrado Coração. Foi fundado por uma visitandina, Maria do Sagrado Coração Bernot, e ainda no começo dos primeiros anos é quando ela vai encontrar essa obra. O que é a Guarda de Honra? A Guarda de Honra é um movimento que se dedica a que todas as horas do dia hajam pessoas que ofereçam tudo o que estão fazendo a Deus. E nesse momento ofereçam o sangue e a água que brotam do coração de Jesus a Deus. Sejam almas ofertório, vivam desse ofertório, de oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. De uma certa maneira, a espiritualidade do coração de Jesus, na Guarda de Honra, é a espiritualidade do coração trespassado pela lança. Ela vai ficar apaixonada por isso, ela vai encontrar nisso uma luz enorme, e ela vai se tornar a primeira zeladora da Guarda de Honra, e ela vai trabalhar incansavelmente, distribuindo apostolado mão a mão, ela se torna incansável num apostolado leigo. É como se aquilo fosse... Ela realmente descobre a resposta de Deus. Num segundo momento, na direção espiritual com o padre jesuíta, com o padre Calage, ela vai aprofundando ainda mais esse chamado a oferecer. A oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. E numa pregação, ela encontra, na última sexta-feira do mês de dezembro de 1866, o padre Calage vai pregar sobre esse sangue e água brotados do coração de Jesus, e ela fica tocada, e ela descobre nele um diretor. E a partir desta direção, ela vai encontrar um caminho nesse caminho, que é o caminho dela com essa vocação pelos sacerdotes. É um caminho sacerdotal, isso é, de oferecer a própria vida unida com Cristo sacerdote pela igreja.
ela vai ter uma série de luzes que vão ser a semente da congregação que ela vai fundar, do Instituto das Filhas do Coração de Jesus. Então, quando o documento da Santa Sé nos diz que ela é uma das precursoras, é nisso. Não só porque ela se sente chamada a rezar pelos sacerdotes, mas ela se sente chamada a se oferecer por eles. Essa vai ser a espiritualidade dela, profundamente eucarística. Então, eu quero ler um pedaço dos seus escritos, que eu acho que me tocaram muito, acho que vão ser muito bonitos para meditar. Escreve ela, uma noite de setembro deste ano de 1867, enquanto orava em uma igreja, ela sente Jesus lhe dizer interiormente: não sou conhecido, não sou amado, sou um tesouro que não é apreciado. Quero preparar para mim almas que possam compreender-me. Sou uma torrente que quer transbordar e da qual não se pode mais conter as águas. Quero fazer para mim almas que as recolham. Quero fazer para mim cálices para encher-lhe das águas do meu amor. Tenho sede de corações que me apreciem e me façam alcançar o fim pelo qual permaneço sobre os altares. Quero difundir todas as graças que foram desprezadas. Sabes que coisa quer dizer adorar? Eu sou o único que realmente adora. Então, o modelo da adoração vai ser Cristo adorador do Pai. E é Cristo que quer se derramar em nós. E Ele quer cálice que possam se derramar. Então, da mesma maneira que na guarda de honra a espiritualidade é toda receber o sangue e água que brotam do coração de Jesus para oferecê-lo ao Pai, assim Ele quer que nós sejamos esses cálices vivos, que ofereçam e se ofereçam com Jesus ao Pai. Por quê? Pela igreja, pelos sacerdotes. E aí ela vai descobrir que essa é a vocação de Maria. Ela vai entender que a sua vocação é a vocação da vida de Maria após o Calvário, até a sua gloriosa Assunção. Nós estamos nos aproximando da festa da Assunção. Então, escreve ela, Maria, depois da ascensão de Nosso Senhor, permanece sobre a terra sozinha, com suas recordações, sozinha com seu tesouro oculto na Eucaristia, sozinha com a esposa nascente, a Igreja, cujos inícios lhe eram confiados e que devia nutrir com o sangue do seu coração. A Eucaristia, a recordação do Calvário, a Igreja. Eis em que coisa se concentra a vida da Virgem Santíssima depois da Ascensão. Então ela se sente chamada a imitar esta vida de Maria como raiz oculta da Igreja. Os apóstolos partiram a pregar após o Pentecostes e Maria permanece oculta, vivendo uma vida eucarística, silenciosa, sendo ela a grande intercessora. Então o modelo das Filhas do Coração de Jesus, que é a congregação que ela vai fundar, é esse, porque as Filhas do Coração de Jesus têm uma missão. Primeiro, que é adorar noite e dia Jesus na Eucaristia. E sem cessar elas se adoram e oferecem Jesus ao Pai pela Igreja e pelos sacerdotes e por todas as almas consagradas. Elas são essa raiz oculta que vivem na imolação. Esse é o grande carisma. E é por isso que no próprio hábito delas, se der para reparar, tem os símbolos da paixão, a coroa de espinhos e os corações de Jesus e Maria. Até hoje, elas até hoje vivem essa vida de contemplação, clausura e oferecimento. Então, na espiritualidade da Beata Maria de Jesus, é rezar por eles e se oferecer por eles. Né? É bem interessante porque esse oferecimento é muito importante para ela, porque o grande anseio da Beata Maria de Jesus era que Jesus reinasse, para que viesse o reinado do coração de Jesus no mundo inteiro. E para isso ela estaria disposta a oferecer o próprio sangue, coisa que realmente aconteceu, porque a Beata Maria de Jesus foi martirizada, foi assassinada no convento de Marseille por um anarquista que desejava matar uma religiosa, por ser ela quem é. E ela morre até o fim se oferecendo pela obra e se oferecendo. Então, quando ela diz, eu quero ser tua vítima, eu quero dar o testemunho até a última gota de sangue, foi exatamente o que ela viveu. Né? E ela vive até o fim essa total e completa oblação. Né? No próprio documento da Santa Sé, cita essa frase dela. Oferecer-se pelas almas é belo e grande, mas oferecer-se pelas almas dos sacerdotes é tão belo e grande que seria preciso ter 1000 vidas e 1000 corações. Daria de bom grado a minha vida para que Cristo pudesse encontrar nos sacerdotes aquilo que dele se espera.
A daria de bom grado, mesmo se um só pudesse realizar perfeitamente o plano divino dele. E isso Jesus tomou a sério, porque ela recebeu o martírio com apenas 43 anos, numa fidelidade até o fim. As suas últimas palavras foram, diz o documento, é para a obra para os sacerdotes. Até a última gota. Daí o testemunho. Primeiro, porque ela vê a vocação, a oblação em Maria. E esse vai ser um tema que a gente vai tomar depois na Beata Conchita Cabreira de Armida, né? No que ela chama Solidão de Maria. Mas contemplando Maria nesses últimos anos da sua vida, quando Maria é o testemunho da Igreja, da Sacratíssima Humanidade de Cristo na Igreja, onde ela se oferece e é a fortaleza dos apóstolos, né? Ela vive uma vida eucarística. Aí é o modelo da nossa oblação. É viver uma oblação em união com Cristo sacerdote, com Maria pelos sacerdotes. Aí é o primeiro, o grande chamado da Beata Maria de Jesus.